Fala, igreja! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. E hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, a Paloma. Seja bem-vindo, Paloma. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E normalmente eu estou atrás das câmeras, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o meu testemunho de vida e como eu conheci Jesus. Isso aí, então, como a Paloma disse, geralmente ela está dando todo o suporte por trás das câmeras, né? Quando a gente está aqui entrevistando, fazendo episódio, então ela me ajuda bastante. Para quem não sabe, a Paloma, ela é minha esposa já há mais de 7 anos, né, Paloma? 7 anos casados e mais de 10 anos que a gente se conhece, né? Não, uns 9 anos. 9 Quase anos? 10. Quase 10. Que passa tão rápido e às vezes a gente quer acelerar um pouco mais. Mas então hoje a Paloma vai estar falando de um tema muito bacana que com certeza vai agregar muito na tua vida. Por isso eu fiz questão de trazer ela. Por ela não ter esse costume muito de falar do seu testemunho, mas é um assunto que tenho certeza que vai agregar em muitas vidas. Então, antes da gente passar para o tema inicial, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores e, em especial, hoje eu quero agradecer a Transportadora Lajeado, do meu amigo Ademir e também do Robson, que são sócio-proprietários da Transportadora Lajeado, que estão com seus caminhões rodando todo o Brasil. Também quero agradecer a Hábito Saudável, um restaurante que faz viandas saudáveis. Então tem um cardápio aí imenso, todo dia com uma variedade de comidas. Você pode estar entrando em contato com eles pelas redes sociais e eles entregam a sua comida no seu trabalho, na sua casa, ou você pode também estar retirando no local. Então é isso aí. A gente quer agradecer também a sua audiência. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhum episódio. Então, Paloma, eu queria que você se apresentasse rapidamente, assim, quem tu é, de onde tu veio, quantos anos tu tem, tu é casada, a gente já falou, mas te apresenta um pouquinho para quem não te conhece ainda. Então, o meu nome é Paloma, meus sobrenomes são 3, então vamos deixar só o primeiro nome. Meu nome é Paloma, eu tenho 28 anos. Eu e o William, a gente é casado já há 7 anos. Eu tinha 21 quando a gente casou. Eu sou natural daqui de Lajeado, mas eu tive uma breve passagem ali dos meus 10 anos até os 18, que eu morei em Progresso, em outra cidade. E depois eu acabei voltando para cá, então, onde a gente acabou se conhecendo. Então tá, Paloma, já te conhecemos brevemente, tu vai contar um pouquinho mais da tua história em cima do tema que hoje é a importância da família. E por que esse tema? Porque de fato, né, ele é muito importante, como o próprio título já fala, mas porque casa muito com o testemunho de caminhada da Paloma, então que vai estar falando um pouquinho mais para nós. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e também você pode deixar aqui nos comentários aí um pouquinho de como foi a tua experiência dentro da tua casa, o lar que tu nasceu, para que a gente possa estar trocando esse feedback e crescendo juntos. Então tá, Paloma. A primeira questão que eu quero trazer para ti. Deus, ele já te conhecia desde o ventre da tua mãe. Ele já te conhecia. Mas quando foi que tu conheceu a ele, a Deus? Qual foi aí o episódio que tu lembra que tu conheceu que existia um Deus? Não digo assim que tu se converteu ao cristianismo, mas quando tu parou para pensar, conheci Deus, tem um Deus, tu lembra disso? Olha, o meu conhecimento de Deus, na verdade, é desde criança, que os meus avós me levavam na igreja, né? Fui criada pelos meus avós, depois nós vamos falar sobre isso. Que igreja que tu ia frequentar? Eu ia na igreja luterana.
E eles me levavam desde pequena lá, todo domingo então tinha culto, e eu ia junto com eles e ficava no cultinho infantil. Só que eu sabia que existia um Deus, mas não era aquela coisa assim, tipo, ah, tudo bem, vou no culto, vou para casa e vida que segue. Durante a semana não existia Deus, né? Existia só no domingo na minha cabeça. Até porque eu era pequenininha, não entendia muito. Tu ia assim mais porque de fato a tua família te levava Porque ali. eles me Teus levavam. É, avós tinham costume, então tu ia junto. isso. Daí eu acabei fazendo a confirmação quando eu tinha, não lembro a idade, mas ali pelos 12, eu acho que a gente faz. Fiz a confirmação nessa igreja, né, e tal. E morando em Progresso, que com os meus 10 eu fui pra lá, né? Daí eu vinha de final de semana pra fazer a confirmação aqui. Ah, tu então já morava em Progresso? Com 10 anos eu fui pra Progresso, mas antes, toda a minha infância ali, eu ia com os meus avós, né? Ia na igreja aqui em Lajado, que eu morava com eles. Daí, com uns 10 anos, eu fui morar para Progresso, mas eu continuei de final de semana fazendo a confirmação ali, que tinha, eram 1 ou 2 anos de curso, eu até nem me lembro certo. Mas a gente fazia um cursinho todo final de semana, e daí tinha um dia que a gente fazia que nem a crisma que os católicos fazem, né? A mesma coisa. E daí, então, depois disso, eu acabei não indo mais. Depois que tu, Da tu confirmação se ali, formou nessa confirmação, tu não foi mais. Daí eu não fui mais. Daí eu tava com meus pais lá em Progresso, acabava passando os finais de semana lá. Daí nesse período eu não tive contato assim com nenhuma igreja, não ia em lugar nenhum. E de final de semana saía para as festas, que era tipo, isso que tinha para fazer assim lá, né? Que era uma cidade menor. Então eu acabei não tendo esse contato, até porque para mim era como, tipo, eu sabia que existia Deus, mas eu não entendia o porquê, não tinha esse conhecimento, né? Talvez tu não sabia que tinha essa necessidade de se aproximar de Deus. É, e até porque a minha família, a gente ia para a igreja, mas não era falado em casa nada sobre isso. Então não era uma coisa, tipo, eu só sabia que tinha que ir de final de semana, sabe? Eu acho que isso acontece muito nas casas de famílias brasileiras, né? Muito comum isso acontecer, de os pais levarem seus filhos, porque os pais deles também levavam eles e acabavam indo, dependente da religião, seja católica, luterana, evangélica, enfim, independente da religião, eu acho que tem isso em comum em muitas famílias de levar os filhos, porém Deus ficar naquele final de semana, naquele culto, naquela missa e não ter mais um relacionamento íntimo durante a semana, né? Eu acho que isso é Isso. muito comum. É, e nas épocas festivas, daí Páscoa, Natal, daí a gente estava lá, Aí marcando lembra um pouco presença. mais. É, era assim. E daí, então, com os meus 18, eu voltei para cá. Nesse tempo que eu morei em Progresso, eu morei com os meus pais, que a gente vai falar também como foi a história. Morei com meu pai e com a minha mãe. Daí eu vim para cá para fazer faculdade. Comecei a fazer faculdade e comecei a trabalhar numa empresa. E nessa empresa eu conheci uma menina, que é a minha amiga até hoje. E ela então me fez o convite para ir na igreja que a gente vai até hoje, que é na Igreja da Cruz, né, aqui em Lajado. E daí, então, eu pensei, né, não tinha nada para fazer aqui, eu não conhecia ninguém, não tinha amigos mais, porque imagina, dos meus 10 aos meus 18 eu fiquei lá, então toda a minha adolescência eu não tive contato com ninguém mais daqui, né. E eu pensei, vou aceitar o convite dela, então. E eu fui um final de semana no encontro de jovens que tinha de sábado. Então, nesse encontro de jovens, eu fui a primeira vez, eu fui com essa minha amiga, e daí lá eu conheci o William, no primeiro dia que eu fui. Então, no primeiro grupo de jovens, eu conheci ele. Daí eu vinha um final de semana para cá, e um final de semana ia visitar meus pais lá em Progresso, né? E daí foi assim durante um tempo. E daí o que realmente, quando eu conheci Deus, foi que eu comecei aí então seguido, acabei gostando do William.
E eu acabei indo com ele. Ele me buscava de final de semana e a gente ia para o culto. Então, no início, eu levei uns meses ali, assim, até. Eu ia por causa dele, porque eu gostava dele. Então, eu ia, né, para ter a companhia dele. Só que não era algo ainda que tinha entrado no meu coração. Precisou passar uns meses, eu precisei escutar algumas palavras, alguns louvores, falar com algumas pessoas que tinham um testemunho de vida interessante. Que daí eu fui entender realmente qual o significado de Deus na vida da gente, né? E daí, dali em diante, a gente sempre vai. Até teve um episódio que depois pode falar brevemente, que eu acho que te marcou mais. Foi quando a gente estava namorando ali, a gente acabou tendo um período que a gente não se entendeu um pouquinho ali, que devido a esse período teve a oportunidade de se aproximar mais de Deus, né? É aquela história, né? Eu tava indo pelo amor, né? Eu não tava indo pela dor. Então a gente teve um desentendimento aí, que a gente ficou um tempo separado. E, e nesse período ali que eu entendi também, assim, qual seria realmente a importância de Deus na nossa vida. E eu comecei a levar a sério as idas à igreja. Porque até esse momento eu tava indo e meio que levava na brincadeira, assim, sabe? Mas a maioria das pessoas acaba indo pela dor, né? São poucas que vão É, pelo amor, que conseguem se firmar pelo amor, né? É muito É, difícil. geralmente precisa um episódio assim de dor, né? Seja emocional, físico ou espiritual. Em alguma área da tua vida tu precisa sentir uma dor para de fato tu se aproximar de Deus. Não que isso é uma regra, não é uma regra. Porém, na maioria dos casos acontece. Até você pode deixar aí nos comentários como é que foi que você conheceu Deus, como você se aproximou dele, se foi pelo amor ou pela dor. Então, Paloma, antes da gente continuar, que já está bem avançado nesse assunto, tu já disse então que tu era de Lajeado, né? Tu passou um tempo morando com teus avós e depois tu se mudou para Progresso, né? Tu chegou a morar logo quando tu nasceu com teus avós, ou tu teve a tua família, tua mãe, o teu pai, vocês moravam separados? Como foi esse início da tua vida, assim, pelo que tu lembra, que te contaram também? Vocês moravam em casas separadas, moravam juntos? Como era essa relação dentro da tua casa, essa família que tu tinha? Então, quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 18 anos. E ela e o meu pai acabaram não ficando juntos. Então eu morei com a minha avó e com o meu avô, os pais da minha mãe, e com a minha mãe. Então a gente morava nós quatro. Então a gente morou assim até os meus 10 anos. E nesse período meu pai veio me visitar uma ou duas vezes, assim, eu não tinha muito contato com ele. E e a minha mãe não teve nenhum outro relacionamento, né? Então uma tia minha acabou encontrando meu pai quando eu tinha uns 10 anos ali, numa coincidência assim. E ela pegou o número dele e a minha mãe gostava dele ainda, então eles voltaram a se falar. Né? Ela fez com que os dois voltassem a se falar. Depois de quase 10 anos. Depois de uns 10 anos. E daí eles foram morar juntos. Daí eu fiquei um tempo morando com a minha avó, eles moravam aqui em Lajeado. Daí eu fiquei morando com a minha avó um tempinho ali. Só que eu tinha saudade da minha mãe, que eu era criança ainda, né? Então eles conseguiram transferência para Progresso. Minha mãe conseguiu transferência. Ela trabalhava numa escola, né? Escola. Conseguiu transferência para a cidade de Progresso, começou a trabalhar lá. E meu pai era de lá também, né? Eu não sei se ele nasceu lá ou se ele morou um tempo lá. E daí eles falou que lá era uma cidade boa e tal, foram para lá. Eu levei ali um meio ano assim para ir com eles. Daí fui morar para lá com eles. Passei toda a minha adolescência morando com eles. Daí o meu pai que me ensinou a cozinhar, me ensinou a fazer todo o serviço de casa, assim, né? E porque em casa meus avós me mimavam muito. Eu não tinha aquela coisa assim, eles não me botavam para trabalhar, assim, né? Até tipo os 10, 11 anos, tu não tinha
muitos deveres, assim, Não, domésticos, assim. Claro, tu era uma criança, né? Mas é muito comum já na nossa formação de criança para adolescente ali, o pai e a mãe incentivar a gente, né, a fazer o serviço da casa, ajudar na cozinha. Então, até essa idade, tu pouco tinha, assim, não tinha, não fazia ideia de como que tinha que. Eu nem tinha noção, sabe? Porque eu era uma criança e os avós, eles acabam mimando bastante os netos, né? Coisa que eles não fazem com os filhos, só com os netos. E então o meu pai me ensinou tudo. Me ensinou a fazer tudo. E eu morei lá até os 18, então, como eu falei. Daí eles ficaram lá e eu vim para Lajeado de volta para fazer a faculdade. Tá, então tu morou, pra gente recapitular. É, Tu nasceu em Lajado, só que os teus pais não ficaram juntos, né? Teve um desentendimento ali familiar, e daí tua mãe ficou morando com teus avós, tu junto ali até os aproximadamente 10 anos. isso. Daí depois eles se reencontraram, casaram, foram morar junto. Fui com eles. Com os Pra meus... progresso daí, né? Isso. Daí com os meus 18 eu voltei. E bem nesse período que eu voltei, a minha mãe e meu pai já não se entendiam mais e eles acabaram se separando. Então eu e a minha mãe acabamos voltando. E daí eu morei só com a minha mãe. Daí a gente não morava mais com meus avós, né? A gente não voltou a morar com eles. Daí eu morei com a minha mãe um tempo. Daí nesse meio tempo que eu conheci o William, que eu comecei a ir na igreja. Nesse tempo onde morava eu e a minha mãe. Mas eu me lembro, Paloma, ah, que quando tu começou indo na igreja, quando a gente começou a se conhecer, tu fazia ainda muitas visitas para Progresso. Tu ia lá, tua mãe ainda morava lá, tu ia, ficava na casa de alguém, como é que foi essa transição? Porque tu foi para lá com 10, 11 anos, voltou com 18 também, porque a tua mãe e o teu pai já não estavam mais se entendendo, e também tu tinha a questão da faculdade que tu fazia aqui, né? Eu fui lá, eu voltei um pouquinho antes da minha mãe. Daí eu morei eu não lembro o tempo que foi, mas eu morei uns meses ali com a minha avó de novo, assim, Por só causa eu. da faculdade, ou não? Sim, que eu vim para começar a faculdade. Daí a minha mãe e meu pai estavam meio que se desentendendo e ela tava para vir, mas ainda não tinha vindo. Daí eu ia visitar eles lá de final de semana. Tipo, eu ficava um Ah, final de semana aqui e um final de semana ia para lá, né? Foi um período ali assim bem, estranho, assim, assim, foi algo. diferente. E daí eu fiquei lá, ia um final de semana lá e um final de semana aqui, mas foi pouco tempo, assim, depois logo eu parei de ir pra lá, assim. A tua mãe acabou E voltando, a mãe aí tu não acabou foi mais vindo, pra lá. daí o meu pai morava lá sozinho. É que tem aquela coisa, sabe, por eu não ter sido criada com meu pai, ah, na minha cabeça eu achava que o meu pai era ruim, sabe? E como ele me botou limites, então é muito difícil uma criança que não foi criada com o pai desde cedo, o pai aparecer com 10 anos e querer ensinar a criança a fazer isso, fazer aquilo. Então eu não gostava dele, porque eu era mimada e era acostumada a ganhar tudo dos meus avós, né? Então eu não ia visitar ele. Tipo, depois que ele se separou da minha mãe, foi um monstro e tal, e não Ele queria. passou por, na tua cabeça, então tu tinha uma imagem negativa dele. Isso, né? Então, olha como é a importância, gente, da família. E como o inimigo das nossas almas, ele atua com todas as forças dentro das casas, dentro das famílias, para trazer disfunções. Então, de um casamento ali que desde do início uh, Foi teve meio conturbado. dificuldade, né? Acabaram não morando juntos na mesma casa, então até os 10 anos praticamente a Paloma pouco viu, conheceu o pai dela. Então tu vê como tudo isso traz nessa caminhada dela, traz e fica traços na personalidade dela devido a essa disfunção familiar. Porque até os 10, 11 anos tu não tinha uma imagem paterna, né? E tu foi criada pelos teus avós de um jeito, como os avós, né, na maioria das vezes, também não é uma regra,
mas os avós, eles não são tão rígidos, né? Eles estão ali mais, às vezes, para mimar do que para educar. Claro que existem exceções, mas a gente vê isso muito comum. Então, tu era muito mimada, acabava não tendo muitos limites, daí quando tu foi morar com teus pais com 10, 11 anos, aí ele começou a te exigir um pouco mais, começou a te ensinar a fazer umas coisas da casa, né, te cobrava mais, e aí tu acabou Achava que ele era estranhando. ruim. Hoje eu agradeço, né? Porque hoje eu sei fazer as coisas graças a ele ter me ensinado, né? Eu também agradeço muito ele, eu não conheço, né? Porque hoje a Paloma sabe cozinhar, é uma baita cozinheira, faz diversos tipos de comida, é caprichosa dentro da casa, então eu também agradeço por ele ter te ensinado, né? Mas tu vê como a importância de um pai na vida de um filho, né? E principalmente na vida de uma filha, né? De uma menina, ter o pai do lado ali botando limite, ensinando, encorajando, né? Trazendo esses deveres domésticos, né? Ensinando ali na tua formação. Então, tu acha que esse período, por mais que foi pequeno, que tu foi morar com teu pai, que tu teve a figura paterna, foi extremamente importante para tua vida? Sim, porque nesse período que eu aprendi muita coisa e na época, assim, logo que o meu pai e a minha mãe se separaram, eu logo pensei assim, não, ele é o cara ruim da história, ele é o errado. E só que e daí nesse meio tempo, eu não lembro assim o período exato, porque eu tenho sérios problemas de memória às vezes, mas foi ali nesse meio que eu comecei a ir na igreja, então eu comecei a enxergar a passagem do meu pai na minha vida de uma forma diferente. Porque hoje eu penso assim, ó, que as circunstâncias da vida fizeram com que ele e a minha mãe se reencontrassem, se separassem. Então eu não posso culpar ele por algo que aconteceu, porque quando não dá certo não é só um, é os dois, né? Então eu não posso tipo, hoje eu já não culpo ele. Hoje eu penso assim, eu poderia ter agido diferente. Eu poderia ter sido diferente, poderia ter tido contato com ele. Hoje eu não sei onde meu pai tá, porque depois disso a gente acabou cortando relação assim. Eu até tentei ir atrás, mas a gente não. Não por falta de procura tua, né? Não pela tua opção, porque tu até tentou, teve um contato ali, porém sem sucesso, né? A gente sabe, são coisas da vida, né? Acontecem, às vezes a pessoa já está inserida em outra família, então acaba tendo muita dificuldade. Claro E que são mágoas também, né? Tipo, ele ficou chateado porque pela situação toda, né? E daí eu não procurava ele e tal. Daí agora que anos depois eu quis procurar, né? E daí, até porque ele não conhece o William, queria apresentar o William e tal. Mas não é isso que me faz, tipo, desistir, né? Que nem hoje a gente tem uma família independente que o meu pai e minha mãe não estão juntos, sabe? Mas foi muito importante essa passagem que eu morei com ele, que eu pude conhecer ele, porque hoje eu consigo entender também o que ele passou, né? Porque para ele também não foi fácil, né? mas hoje tu tem essa visão, né? Depois que tu, de fato, se converteu, tu começou a ter essa visão, né? Porque Isso. antes tu tinha muita mágoa dele, porque o que chegava, de repente, até os teus ouvidos, ou o jeito que tu enxergava o mundo, tu tinha uma imagem muito negativa do teu pai, né? Mas depois, então, que tu veio morar para Lajado de novo, tava fazendo a faculdade, morou um tempinho com teus avós, até tua mãe voltar de volta para Lajeado e tu foi morar com ela. Então foi nesse período que tu entrou na igreja, né, com convite de uma amiga em comum nossa, né, tu foi primeiro nos jovens, Isso. né, e daí a gente lá já no primeiro dia já teve um contato, né, e como a Paloma disse, a gente acabou se aproximando bastante. Eu sempre brinco que eu fiz um evangelismo mais próximo, né? Um evangelismo mais personalizado com a Paloma.
Então, eu acabei sempre estando ali dando suporte, oferecendo carona para ela estar indo participar dos grupos lá da igreja. E a gente foi se conhecendo, né, Paloma? Tu foi, que nem tu disse, tendo mais vontade de ir para a igreja, continuar indo para a igreja, tendo essa frequência, mais por minha causa, né, por esse relacionamento que a gente estava tendo, que pelo fato de querer conhecer mais Deus, estar mais íntimo dele, né, o primeiro momento foi por esse motivo, né, por esse sentido que tu começou a ir com mais frequência na igreja. Primeiramente foi isso, né? É que nem eu penso assim, ó, Deus sabe o jeito e a personalidade de cada um. Então, se eu não tivesse conhecido o William e ter gostado dele, talvez seria mais um lugar que eu não iria ficar, porque eu tinha muitas mágoas e a minha família não era estruturada. Então, tipo assim, pra mim, eu digo assim, existem dois caminhos. Ou normalmente as pessoas entram em depressão, né, por causa da família, ou elas ficam rebeldes. E eu então resolvi ficar rebelde. Então tinha coisas que eu não tinha vontade, que nem eu pensei assim, ir para a igreja para quê? Se a minha família é assim, 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 por que eu vou ir lá? Né? Tipo, que Deus é esse? Eu conhecia Deus assim, mas esse pensamento ficava na minha cabeça antes de eu começar a ir, frequentar. E daí Deus fez eu gostar do William, né? Fez ele entrar no meio ali para ser o meio de campo para eu conseguir me firmar. Mas desde criança, desde de sempre, assim, que eu me lembro, eu sabia que existia um Deus. Tipo, mesmo que eu ia na igreja luterana e tal, eu sabia que não era só aquilo. E eu não, mesmo por mais eu ir em festas e coisas assim, e ficar meio rebelde, eu sabia que não era só aquilo. Eu sentia no fundo que tinha algo a mais. Maior. Sim, eu sempre senti isso. Porque mesmo indo nas festas, às vezes eu não me sentia bem, porque eu sentia, parece que aqui não é o meu lugar ainda. Eu sempre sentia esse vazio, assim, que não era aquilo ali. Faltava alguma coisa. Tu tentava, de repente, preencher algo interno teu pelas carências que tu tinha, né, pela disfunção na família, tu tentava achar fora de casa isso, de repente, em festa, em círculo de amizades, né, e só que não conseguia preencher aquilo ali, mas também tu não sabia o que que era, né, o que que era esse vazio que tu tinha. Porque eu pensava assim, eu já fui na igreja. Não é, não Então não é. é isso, né? Porque eu não tinha me sentido bem, me sentido acolhida, assim. Então eu achava que não era aquilo ali. Porque hoje em dia é diferente. Hoje a gente já fez um círculo de amizade. E isso é importante também, né? Pessoas que já passaram, talvez, por um testemunho de vida, assim, parecido com o meu. Tu se firmar em algum lugar e tu criar vínculo com pessoas ali da mesma fé. Porque isso fortalece, faz tu ver que tem pessoas que também têm problemas e elas estão ali lutando do teu lado, né? Então isso é muito importante. A própria palavra fala que é melhor andar em dois do que um, né? Porque quando um cai, o outro estende a mão para levantar. Então, isso é uma coisa que eu sempre defendo, assim, que existem várias placas de igrejas, várias denominações, porque às vezes eu não vou me encaixar em uma, não é que aquela igreja é errada ou ela é pior que as outras, não. É o meu perfil ou de repente o propósito que Deus tem comigo não é naquela igreja, né? Que nem a Paloma falou, ela veio da luterana, ela já nasceu num lar cristão, né? Porém, ela não se encaixou, ou o propósito de Deus com a vida dela não era naquele lugar, mas era 10, 20 anos depois, tu chegar ali na igreja evangélica, né, que é quadrangular, que a gente frequenta, e o teu propósito, então, de vida foi de fato ali, a gente se conhecer, né, e poder seguir uma vida com Deus, então, a partir disso, né? Então, a gente percebe como é
bacana, né? A nossa vida parece que é um quebra-cabeças que Deus ele vai dando as peças devagarinho. Fase por fase, ele vai te dando uma peça para te encaixando na tua vida, né? Então, tu conheceu a Deus ali, começou indo por causa de mim, né? Pelo convite da amiga, mas continuou com essa frequência pelo nosso relacionamento. A gente estava se conhecendo, porém eu estava no meio de um propósito, né? Estava num propósito que era 6 meses que eu fiz com Deus, um voto com Ele que eu não ia, então, namorar com ninguém, eu não ia procurar ter nenhum relacionamento íntimo com outra pessoa, porque eu queria estar mais próximo dele, né? Eu queria buscar mais intimidade com ele, ter novas experiências, para que quando eu, de fato, então, conhecesse uma pessoa nova, eu pudesse já pensar logo em casamento, né? Então, eu não queria ficar com aquela coisa ali de ficar com um aqui, outro ali, outro aqui. Foi algo particular meu, porém a Paloma entrou no meio desse propósito que eu estava fazendo. A Paloma entrou e daí ela pode até falar um pouquinho mais, que eu acabava sendo muito prestativo, né, com ela, dava carona, tirava as dúvidas dela, porque eu já estava na igreja ali, eu já tinha me convertido, já faziam 3, 4 anos que eu estava na igreja, então eu já tinha uma caminhada ali que eu podia estar instruindo ela, evangelizando, né? Então era muito prestativo, porém como eu não, vamos dizer assim, me passava com ela, né, de forma mais íntima, ela acabou te chamando a atenção isso, né? É que era uma coisa diferente. É que antes da gente se conhecer, tanto o William como eu, a gente já teve outros relacionamentos assim, fora assim da igreja, né, no mundo. Então, era um relacionamento diferente. E foi muito natural também, porque eu nunca levei ninguém assim para apresentar para minha mãe, sendo que não era meu namorado. Então, o William, as primeiras vezes que ele me dava carona, que a gente. E na época nem existia o WhatsApp, né? A gente se falava pelo Messenger, eu No acho, né? Facebook era. Daí ele me chamava no Face, daí ele vinha me buscar e a gente ia. E eu até apresentei ele para minha mãe, sem a gente namorar, nada, assim, eu disse, esse aqui é o William, meu amigo e tal, assim, então foi uma coisa muito natural. Às vezes ele ia lá em casa, jantava lá em casa, comigo, com a minha mãe, então foi uma coisa assim que foi indo, foi fluindo naturalmente, né? E daí tu estava nesse propósito, então de 6 meses ali. Mas, porém, a Paloma ela não sabia, né? Isso era algo particular meu. Eu falei com Deus, fiz um voto, eu vou ficar 6 meses sem me relacionar com outra pessoa de forma íntima, né? Amizade, claro que a gente sempre tem, porém eu nunca deixava passar disso, né? E daí chegou num tempo que tu se encantou tanto, assim, gostou tanto do nosso relacionamento de amizade que partiu de ti, né? Vim me questionar. Daí eu falei pra ele, na verdade, que eu tava gostando dele. Porque a gente tinha assim, um relacionamento de amizade, assim, de intimidade, assim, que a gente tava todo final de semana junto. E era estranho, assim, um homem e uma mulher ser amigos e não ter nada além disso, assim. Tipo, hoje em dia, assim, é estranho, né? Até existem, né, muitos casos de amizade, porém é mais difícil ter duas pessoas ali que são íntimas e, tipo assim, não tentar passar por uma próxima fase. Claro que existe sim casos, né? Eu tenho amigas, tu tem amigos, a gente teve no passado, porém é mais difícil. Mas na realidade o William já tinha a intenção no fundo, só que ele não falava. Eu também fui me despertando interesse pela Paloma, né? Pela personalidade, pelo jeito que ela se comportava, enfim. Porém, eu estava no propósito e eu tive que falar uma hora, né? Tu veio e me questionou. Daí passou um tempo, eu não lembro quanto tempo foi ali. Uns 3 meses, mais ou já menos. era amigo, assim. Não foi tanto.
foi menos, porque Menos? 3 meses já teria acabado o teu propósito. Foi logo, eu acho que deu 1 mês ali, eu já estava gostando dele, e daí eu disse, olha, eu gosto de ti, assim, foi lá na casa da minha mãe ainda, né? A gente tava conversando, assim, e daí ele não falava nada, daí eu pensei, tá, e aí, né? Daí daqui a pouco ele disse, não, eu tô num propósito, eu não tenho tempo para terminar, mas eu não posso Não, namorar com eu ninguém. tenho tempo para terminar, só que eu não vou te falar. Isso, assim, eu tenho um tempo que Eu não posso te falar o tempo. eu não quis falar porque, assim, eu pensei na minha cabeça, se for de Deus, Se ela né, gosta de mim, ela ela vai vai. esperar, independente do tempo. Que eu não vou falar, vai terminar daqui 3 meses, daí ela vai ficar esperando os 3 meses só para poder ficar comigo, né? Eu pensei, não vou falar a data, então se for de Deus, se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo, né? Então a gente começou a se aproximar, mas nunca deixou passar, né? E que nem diz essa minha amiga, nossa amiga que me levou para a igreja, que ela nunca ganhou uma alma tão fácil como a minha, porque o William que na verdade pegou, tipo, ela me levou uma vez e nas outras foi o William. Então Eu eu tava fiz lá até esse quando ela não tava. eu fiz esse evangelismo eficaz, né, mais próximo. Então, de fato, né, foi uma alma que ela ganhou, ela trouxe para a igreja, porém, né, eu dei todo esse suporte. Então, Paloma, daí a gente acabou ficando junto, terminou, né, o meu propósito. Eu me lembro, como tu também te lembra, a gente estava, acho, na casa da tua mãe, A gente tava sempre na casa da minha mãe. olhando um filme lá, e daí deu meia-noite daí eu acabei beijando a Paloma, ela ficou assustada, apavorada, ficou até braba, né? Eu fiquei brava porque eu pensei, tá, e aí, todo esse tempo aí no propósito, e agora tu faz isso? Só que daí ele disse, não, acabou meu propósito com Deus e tal. Daí a gente começou a namorar, depois de um tempo ele me pediu em namoro e tal. Daí a gente teve ali um desentendimento, que eu ainda não era, Tu não tipo, era, vamos dizer, convertida. não era Tu convertida. conhecia Deus, frequentava, porém existe essa diferença. E isso eu acho muito bacana a gente falar abertamente. Tu conhecer Deus, saber que existe um Deus e tu se converter aos caminhos dele, aceitar ele como Jesus, então, como o seu único e suficiente Salvador, se batizar nas águas para matar o velho homem, né? E nascer uma nova pessoa, uma nova história, com Deus morando dentro de nós. Então existe essa diferença É que entre. quando tu conhece Deus, tipo assim, eu conheço Deus, que nem eu fazia. Eu ia um final de semana na igreja com o William e no outro eu ia nos meus pais e ia nas festas. Então ali tem essa diferença, até que tu realmente entende o que que é, sabe? Até a forma assim de te se vestir, tudo influencia, né? Tudo, tipo, conheço Deus, vou por ir, né? Aquela coisa assim, tô indo pelo amor, né? Gosto do William, né? Tudo, tipo, gosto do William, vou um final de semana ali, no outro vou numa festa, sabe? Pra mim não era aquele negócio sério, assim, eu não tava levando a sério como deveria ser, né? E daí, depois de um tempo que a gente se desentendeu, se separou, a gente ficou uns 3 meses separado. A gente tava namorando, no caso, né? A gente tava namorando e daí a gente teve os entendimentos ali. ah, ah, e Porque aí, eu realmente não era convertida ainda, né? porque quando eu me converti, também eu tive essa passagem, né? De estar indo na igreja por alguns anos, mas não ser convertido. Então também precisei passar por uma dor para me converter, mas nesse período, né, em particular, principalmente que eu estava nesse voto com Deus, eu estava muito focado na minha vida espiritual. Então eu ia em todas as vigílias, grupo de oração, todos os cultos, eu estava em vários ministérios, então eu estava muito focado, muito imerso, né, na minha vida espiritual, intimidade com Deus. Então acabou tendo essa divergência, se eu posso falar essa palavra, ou essa como eu posso usar o termo?
uma diferença, né? Teve uma diferença muito grande de eu estar muito focado, né? Já estar muito mergulhado, e a Paloma ainda tá recém caminhando na fé. E daí eu lembro que nesse meio tempo, daí eu parei de ir na igreja, assim, foi poucos meses, assim, que eu tava indo, questão nem meio ano, eu acho. E daí a gente não deixou de se falar. E daí eu lembro que um dia, eu não lembro se foi tu que falou, uma amiga nossa, que a pastora lá da nossa igreja veio, conversou com o William e disse, ó, vai lá buscar a menina, assim, 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 que ela tem que estar aqui, né? Lembra que ela falou? Tipo, não importava se a gente estava junto ou não, mas que era uma alma que eu poderia voltar nas festas e tal e não ter sentido nenhum, não construir uma família. E daí o William, então, a gente voltou a se falar, comecei com ele de novo. E depois de um tempo, então, a gente voltou a namorar. Daí ali eu já tinha outra visão de mundo, né? Pois por tudo que eu passei, né, com essas funções aí da minha família, eu poderia não acreditar mais em Deus, né? Podia ter muitas mágoas. E na realidade, Deus acabou me curando nesse período aí que eu passei, né? Por esse período de deserto. Deus foi me curando, e com o passar dos anos que eu fui frequentando a igreja, assim, toda semana, criando vínculo com pessoas de lá, eu fui mudando, assim, a minha percepção, né? Tipo, hoje eu não tenho mais mágoa das coisas que passou. Tipo, hoje eu tenho pena da situação, né? Da minha família, do meu pai. Então, Deus curou muitas feridas em mim. E hoje eu posso dizer, assim, que hoje eu sigo no caminho para ter uma família estruturada, que foi o que a minha família não conseguiu ter, né? Então a gente vê a importância de congregar também, né? Porque muitas vezes a gente não tem bons exemplos dentro de casa ou na própria sociedade, no meio onde a gente está inserido, né? Não que a igreja, a congregação, ela é perfeita, não é nenhuma igreja, nenhuma congregação onde se reúnem pessoas vai ser perfeito. Porém, ali, se a gente segue os princípios e valores que Cristo nos deixou, através do manual da nossa vida, que é a Bíblia, a gente consegue ter uma vida abundante, né? Uma vida mais assertiva, né? Então, como tu disse, nessa caminhada, nesses anos que tu congregou e esteve ao lado de pessoas que acreditavam em família, que também tinham passado por alguns perrengues aí, mas superaram, tu acabou tendo uma nova esperança nesse projeto família, que é tão importante, que Deus nos deixou. Porque tu vê que tem pessoas, às vezes, que tiveram problemas maiores que os meus, né? E estão ali firmes, tem a família delas, tem os filhos, sabe? E elas já entenderam também, já perdoaram tudo que aconteceu, porque a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente se revolta e abandona tudo e vive de qualquer jeito, ou tu procura tu fazer diferente, construir uma família para ti, né? Ter a tua família e seguir os princípios de Deus. São essas duas opções, né? Que a gente tem, né? Então, eu resolvi escolher o caminho da família, que é bem mais, não digo que é mais fácil, mas é mais gratificante, né? Tu acaba tendo um propósito, né? Um propósito a mais, uma motivação a mais quando tu acorda pela manhã, né? Tu acorda já pensando, motivado nesse projeto família. Não, eu vou fazer isso, eu vou levantar, vou trabalhar, porque eu tenho um projeto que tem que dar certo, que é a minha família. Não é fácil, né? Quem tem família sabe, no dia a dia, as dificuldades da vida íntima de um casal e de uma família. Hoje ainda a gente não tem filhos, né? Mas sempre temos desafios, mas com os valores e princípios que Cristo nos deixou, acaba sendo um pouquinho mais fácil, né? Pode parecer impossível, né, o projeto família,
É por isso que muitas pessoas, eu acredito, que acabam abandonando, né? Não tendo esperança, porque passaram por alguns maus exemplos, mas você acreditando no projeto, acreditando nos princípios e valores que Cristo nos deixou, tu acaba tendo uma certeza que no fim as coisas vão dar certo, porque tu não está fazendo pelos teus próprios braços, mas sim está confiando na força de Deus. Então é isso aí, Paloma. Para ti, então, ter passado por tudo isso te deu hoje uma experiência nessa área, né, que tu pode estar ajudando também tuas amigas e conhecidos que te cercam aí, que de repente estão passando pela mesma situação. E na verdade, assim, às vezes a gente não fala, né, do nosso testemunho, tem pessoas que não sabem o que a gente passou, né? Às vezes a gente erra nisso, né? Claro, não dá para chegar e contar para todo mundo, mas isso é uma forma de pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu passei, né, ou outros problemas diferentes, né, seguirem a Cristo, né, porque a minha vida acaba sendo um exemplo para muitas pessoas de, ela teve esse problema, teve isso, teve aquilo, quando ela, na infância dela, na adolescência, e hoje ela conseguiu passar por isso, passar por cima, tem uma família abençoada, uma família que segue os princípios de Cristo, né, os princípios bíblicos, e é feliz com isso. Então as pessoas enxergam, às vezes, muitas vezes, não adianta só a gente falar, muitas vezes as pessoas vão ver no nosso exemplo, né, na vida que a gente tem, e isso às vezes leva tempo. Só que muita gente pensa, o que aquela pessoa tem lá de diferente, né, eu também quero. E isso faz com que as pessoas, isso chama atenção para que as pessoas mudem, né? E Deus faz assim. A maioria das pessoas cristãs nunca vão ter uma vida fácil. Deus faz elas ter problemas, ter dificuldades, para elas serem exemplos para outras pessoas que também passam por isso e ver que tem solução, né? Isso até já justifica um pouco o nome que é dado, né? Conversão, porque o que é mais fácil? Tu ir com a maré, com a onda, ou tu nadar contra a maré? É mais difícil. Então, no mundo que a gente está inserido, onde que os princípios e valores estão cada vez mais invertidos, né? Parece que o certo é errado e o errado é certo, né? Cada vez mais a gente está sendo bombardeado com essa quebra de valores e princípios que Cristo nos deixou. Então, a conversão que a gente tem, né? A gente está indo no sentido da maré, como aquela música Deixa a Onda Me Levar, né? Tu se converte, acaba tendo mais dificuldades num determinado período da tua vida. Porém, depois é satisfatório, né? Tu sai blindado, podendo ajudar outras pessoas que estão querendo se converter, né? Nadar contra a maré. Porque tu ir, deixar a vida te levar, acabar entrando esses princípios e valores distorcidos do mundo na tua casa, é muito mais fácil, né? Tu não ter o compromisso de um casamento, né? Tu ter que acordar todo dia com a mesma pessoa e lutar para dar certo, realmente isso é mais difícil, mas também é mais valioso, né? Lá na frente, tu acaba entendendo que valeu a pena tu ter lutado, ou de fato, então, como a gente estava falando, nadado contra a maré. Então tá, Paloma. Uma boa parte aí da tua vida tu já pôde resumir pra gente, né? A importância que tem a família, mesmo que você não teve bons exemplos dentro da tua casa, teve uma família com muitas disfunções, né? Talvez separações, brigas, traições, porém, mesmo você sendo inserido nisso, Deus ainda tem um propósito, tem um projeto
e Ele quer que você dê certo. Assim como a Paloma deu certo, Deus tem um propósito também para a tua vida, né? Ele quer que você dê certo, Ele quer que você tenha uma família e que você seja a Bíblia que o mundo lê, né? Porque como a Paloma disse, às vezes tu não vai sair pregando, tu não vai subir no meio da praça, num banco, gritando teu testemunho, porém as pessoas que estão andando com a maré, né? Que não ainda de fato fizeram essa conversão, né, fugir um pouco do mundo, elas vão estar lendo a nossa vida no dia a dia, né, com os nossos exemplos. Então, Deus tem um projeto para a tua vida e invista, não desista da família, porque ela é muito importante, não somente para nós, mas para toda a sociedade, para o mundo. Paloma, então, para a gente ir caminhando para o final, uma coisa também que é bem bacana falar é uma das tuas paixões, que são os pets, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi inserido assim na tua vida os pets, tu sempre gostou, porque quem te conhece sabe que tu não mede esforços para poder estar ali ajudando, auxiliando pessoas também nesse sentido com os pets. Como é isso aí na tua vida? Como é que foi? Como é que iniciou? Então, na verdade, eu sempre tive pets, né? Quando eu era criança, minha avó tinha de tudo. Eu acho que nós tínhamos uns 14, 15 animais, assim, de tudo que é tipo. Tartaruga, jabuti, passarinhos, papagaios. Então, eu sempre gostei, sempre tive no meio ali. E até mordida de tartaruga eu já levei, eu tenho em cima do olho ali uma cicatriz. E porque eu tava sempre no meio, tava no chão deitada com eles. Então é uma coisa que eu sempre gostei. E só que eu não entendia muito que cada um tem um propósito de vida, né? E eu pensava, mas se eu sou cristã, eu tenho que ajudar pessoas, né? O que eu vou fazer ajudando animais, né? Que é o que eu gostava. Daí muita gente chegava para mim e falava, tu tinha que ter feito faculdade de veterinária. Tu tinha que. Teu propósito é ajudar os animais. E eu ficava pensando, mas, né, que estranho. Até que chegou um momento que eu pude conciliar. Hoje, além da gente trabalhar com massoterapia, eu cuido de pets também nas casas, né? Então, Pet sitter. isso. Então, chegou um momento que eu pude conciliar ali. E isso foi graças a um casal de amigos nossos que acabaram incentivando. Porque eu não tinha essa visão, eu ainda estava pensando assim, o que eu posso fazer? Eu gosto de pet, como é que eu posso conciliar, ajudar os pets, ter uma vida cristã, assim, e não ajudar pessoas, né? Na minha cabeça era assim. E daí eu comecei a fazer o trabalho de pet sitter, e eu ajudo algumas ONGs, assim como eu posso, já ajudamos com um lar temporário aqui, e eu comecei a enxergar que, na realidade, eu não estou ajudando só os animais, né? Eu estou ajudando as pessoas. Que tem gente que nem eu ajudo nas ONGs, as pessoas, muita gente sabe que eu sou cristã. E eles veem isso, eles acham bonito isso, né? Então já é uma forma de evangelização. E até nas casas que eu vou de pet, também é uma forma que Deus pode me usar para falar com as pessoas, porque eu não chego lá e marco com os animais para ir visitar. Eu falo com as pessoas. Então, muita gente disse, adorei o teu trabalho e tal. Por quê? Porque eu faço com amor, porque é uma coisa que eu gosto e que eu sinto que Deus me botou no mundo para fazer, né? Então, é uma coisa que a gente faz sem esforço. Então, cada um dia vai achar o seu propósito, quem ainda não achou. E não vai ser uma coisa exaustiva. Tu vai fazer aquilo com prazer, porque é algo que tu gosta de fazer. Então, por isso que eu amo muitos pets. Nós temos 5 aqui em casa. E eu tenho que frear, senão teria um zoológico, né? E nem a Paloma estava falando de propósito, né? Todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, ele tem a ver com pessoas, né? Porém, pode ser que indiretamente, que nem ela disse, o teu trabalho, muitas vezes você vai poder estar fazendo
está exercendo o chamado, o propósito que Deus tem para a tua vida, né? Com o teu trabalho, né? Lá na empresa ou empreendendo, o teu caráter, os teus princípios, eles vão acabar sendo expostos ali no teu trabalho, na tua profissão, que as pessoas elas vão enxergar Cristo através da tua atividade profissional, né? Que nem às vezes assim a Paloma também não vai muitas vezes pregar diretamente com a palavra, com a Bíblia, porém com o caráter e os princípios que ela tem, né? Então ali tu já está mostrando um pouquinho de Cristo para as pessoas. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um pouquinho do testemunho da Paloma, né, que falou um pouquinho sobre a importância da família. É claro, de uma forma resumida, teria muitas coisas ainda para pontuar, porém, quem sabe numa próxima a Paloma pode estar vindo de novo falar aqui com a gente e não ficar só atrás das câmeras, apesar de ela ter falado muito bem. Eu acredito que agregou na vida das pessoas que assistiram, né? E eu faço um convite para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, porque aqui você vai encontrar testemunhos e muita resenha cristã de pessoas comuns que caminham na mesma fé, tá certo? Paloma, tu quer deixar uma mensagem, quer deixar umas últimas palavras, talvez para essa pessoa que está passando hoje pelo que tu passou, uma disfunção na família. Queria deixar uma palavra de fé para ela. Bom, então, em primeiro lugar, né, eu queria dizer para essas pessoas, para elas não desistirem, né, não pegarem o caminho mais fácil, que é a gente se revoltar com a vida. Tem pessoas que acabam ficando depressivas, né, por causa disso, mas se voltar para Deus, procurar um lugar assim que tu se sinta bem, né, que tu sinta a presença de Deus e que tenha pessoas que possam te acolher. E eu digo lugares assim que eles prezam pela família, né, pela união ali. Então procurar lugares assim que daí tu vai ter pessoas que vão te acompanhar, que vão ter a mesma fé e vão ter a mesma visão e vão conseguir te levar para o caminho mais saudável, mais certo, né? Então não perca as esperanças, né? Não perca aí a fé, se apega em Cristo, que Ele vai conseguir cumprir o propósito dele na tua vida, que é fazer com que você tenha uma vida e uma família abençoada. Isso aí, então. Obrigado, Paloma, pelo teu tempo, pela tua palavra, pelo teu testemunho. E nós vamos ficando aqui com o nosso segundo episódio do Na Fé Podcast. Espero você no próximo episódio. Até mais!